conversar agora com o oftalmologista, professor e doutor Francisco Hiroshima, que é o cara que cuida da inovação da Liga contra o Câncer. Primeiro eu vou pedir para ele fazer uma explanação sobre a Liga contra o Câncer. Bom dia, satisfação tê-lo conosco aqui, Hiroshima. Eu vou lhe chamar de Hiroshima porque fica mais suave para mim, é mais forte, Hiroshima. Faça uma explanação do que é, rapidamente, a Liga contra o Câncer, para o nosso ouvinte saber. Eu acho que a maior parte já sabe, mas a gente estrutura a comunicação, trata-se disso, e aí a gente segue, tá bom? Muito bom dia a todos, obrigado pelo convite, Gêner. É o que eu costumo dizer, a Liga hoje, ela tem números que impressionam o Brasil e o mundo, né? A Liga hoje é um patrimônio do nosso estado, da região Nordeste, e os números que eu vou dizer... Eu disse aqui, antes de você entrar no estúdio, que a Liga já é hoje reconhecida nacionalmente. Não vai me desmentir não, porque eu sei que é. Internacionalmente. Internacionalmente eu vou justificar o que eu estou afirmando. Perfeito. Então a Liga hoje é uma instituição que conta com 6 unidades hospitalares e de apoio, né, ao paciente com câncer. E agora a gente recebeu a grata notícia que vamos conseguir montar a nossa 7ª unidade lá em Currais Novos. Boa notícia para a turma do Seridó. Para aquela região já está tudo orquestrado para daqui a 2 anos nós termos uma unidade lá. Ganhamos de grandes instituições no Brasil, nesse edital, pelo fato de não só oferecer uma assistência médica para aquela região, mas também oferecer ensino na área de saúde. Exato. Então não adianta simplesmente, a gente sabe que esse modelo está com os dias contados de simplesmente assistência, ou seja, não basta isso, a gente tem que fazer com que a medicina saia dos muros das instituições, né? O cuidado, vamos dizer assim, e a Liga hoje, ela tem mais de 70 anos, né? Quem é a diretoria da Liga hoje? Dr. Luciano, que é o CEO, né? Sim. E tem toda a superintendência com vários professores meus, né? Pessoas que a gente respeita dentro da medicina. E a Liga hoje, ela tem números expressivos. O que eu gosto de falar bem, nós temos hoje em torno de 60 mil quimioterapias por ano, 45 mil radioterapias, 15 mil cirurgias. Tudo pelo SUS? A grande maioria, 70%, tudo pelo SUS. E qual é o grande desafio da Liga e que ela consegue atingir? É dar uma assistência pelo SUS com qualidade, com padrão diferenciado. Então hoje, se você chega no SECAM, né, se você chega em algumas unidades da Liga, você se impressiona, as pessoas se impressionam, né? Como a coisa a gente consegue fazer isso. E outro dado importante a Liga ela não é só assistência, ela é ensino, pesquisa e agora há 2 anos inovação. Então ensino, a Liga já tem há mais de 35 anos, residência médica formando médicos para o Brasil inteiro, né, na área oncológica, mastologia, e vários cursos na área multidisciplinar, formando enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, isso o ano todo. E, fora isso, a inovação. E a pesquisa clínica, isso eu quero pontuar muito bem para o Potiguar e o Norte Rio-Grandense aqui que está nos ouvindo. Agora, nesse momento que a gente fala tanto em pesquisa, né? A pesquisa passou a ser a pesquisa clínica passou a ser um assunto popular, né? Então, o que é que eu faço para colocar um medicamento no mercado? Eu tenho que observar se esse medicamento tem alguma função in vitro, ou seja, em laboratório, passo para animais, de animais eu passo para um grupo controlado de pessoas, desse grupo controlado de pessoas eu abro para vários grupos para depois lançar no mercado. Isso é o que estão fazendo com as vacinas. E a Liga hoje é protagonista no Brasil para lançar novos medicamentos na área oncológica. Então, só para vocês terem uma ideia, como a gente costuma dizer, né, o nosso setor de pesquisa clínica, de todas as pesquisas oncológicas no Brasil, a Liga detém em torno de 20%.
Então você imagina um Quinto instituto... das pesquisas brasileiras na oncologia. Na oncologia estão aqui no Rio Grande do Norte sendo desenvolvidas para os nossos pacientes do SUS ou não. Então nós temos hoje quase todas as empresas da indústria farmacêutica, não vou citar nome aqui, mas quase todas estão na liga patrocinando novos medicamentos para uma pessoa que está com câncer de pulmão e que já exauriu todas as alternativas que nós temos para alcançar a sua cura, mas tem um novo medicamento que está sendo testado dentro de todo o rigor ético e científico e a Liga oferece isso para o paciente sem custo. Essa informação é muito importante, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta quase que fora da pauta, mas eu vou fazer. Qual é a perspectiva de encontrar a cura do câncer? A gente vive há tantos anos, a gente cidadão, né? Os cidadãos do mundo, esperando por uma sinalização nesse sentido. E ainda o preconceito, né? Deixar de chamar de CA, de não ter... Sim. Então, assim, realmente a gente quer saber exatamente por isso. Roberto, você falou uma coisa muito interessante. Eu tenho uma palestra no TED chamando Falando daquela Doença. Sim, boa. Eu tive câncer. Eu tive câncer e é muito bom eu estar falando isso. Eu gosto de publicizar isso. Eu tive um câncer renal que quando eu era acadêmico de medicina, todos os meus pacientes que tiveram o câncer que eu tive eram terminais. Então, é bom... o médico acha também, né, que às vezes é super-herói, né? E ele não vai ter câncer. Não vai ter câncer. Eu tive o meu já, né, de 2014. Graças a Deus tive a oportunidade de dar o diagnóstico precoce e estou aqui falando com vocês e sendo um lutador pela causa oncológica. A pergunta que você fez, existem vários caminhos para tentar a cura do câncer. Primeiro é tirar a nutrição dele, ou seja, cortar água e luz dele. Sim. Ou seja, o vaso que nutre ele a gente corta. Já tem várias linhas nisso. Por si só, isso não vai, eu não acredito que isso seja. A gente vai muito agora pela área da imunologia. O que é isso? É eu criar anticorpos para matar essas células cancerígenas. Quando saiu uma dessas vacinas, acho que é a vacina da Pfizer, uma dessas vacinas contra a Covid, disseram que o mesmo princípio adotado na vacina da Pfizer seria adotado na busca de uma vacina ou de uma cura para o câncer. Isso evoluiu alguma coisa ou não? É aí que eu ia dizer o terceiro caminho. Então, desculpa. O terceiro caminho é a terapia gênica, né? Um pouco trocadilho com o seu nome, gente. Mas é com G. Aí, a terapia gênica... Gênica de gene. Ou seja, sempre é bom você antecipar, cortar pela raiz o problema. Então, a terapia gênica hoje, ela avançou muito, é o futuro, tá? Então, se eu tiver aqui uma sinusite, Roberto e você, a gente vai tomar o mesmo medicamento na mesma dose. Certo. Mas o futuro é eu saber qual é o seu perfil genético, o meu e o de Roberto, e muitas vezes a dose para mim, para você, e o medicamento não é o mais adequado. Aí eu vou personalizar. Então, vai se abrir um mercado de manipulação e de estudo genético que é um futuro... Manipulação de medicamento, para ninguém entender diferente. Manipulação de medicamento, não de notícia. Doutor Hiroshima, aí eu vou entrar aqui na história da vacina contra a Covid. Hoje a gente já deu uma notícia aqui da 4ª dose para o idoso. Muita gente ainda nem quis tomar a 3ª dose, muita gente foi orientada a só tomar as 2 doses e não tomar a 3ª. E aí está todo mundo tomando a quantidade de doses que está sendo... Será que o meu organismo necessita de 3, de 4 doses? Será que o seu organismo necessita de 3, 4 doses? Será que é isso que está fazendo com que muita gente tenha efeitos colaterais, inclusive indo a óbito? Isso é uma pergunta que a gente não sabe responder ainda. Quem vai nos responder é o tempo. Mas o que está sendo feito realmente é um grande trabalho científico na humanidade, né? O que é que a gente observa? A gente observa populações como Israel, saindo um pouquinho do nosso tema, né, gente? Você pega uma população como Israel, quase 100% vacinada e com os números crescentes, e você pega países da África que tem 2, 3% da população vacinada, com números lá embaixo. Então eu estou comparando o que eu faço numa pesquisa clínica. O que é que eu faço na pesquisa clínica? Eu pego 2 grupos idênticos, só que não são idênticos porque são países diferentes, etnias diferentes, climas diferentes, e aí eu comparo. Eu dou a mesma coisa para um e a mesma coisa para outro. E eu vejo qual é
A reação. a reação, né? Ou então eu coloco um placebo em um grupo e coloco o medicamento no outro sem ninguém saber, nem o pesquisador. E ao final a gente vai ver o que foi que aconteceu. Mas voltando para a Liga tem números que saltam aos olhos, só para vocês terem ideia, existe elegibilidade das multinacionais para fazer estudos. E a Liga, ela sempre, em alguns estudos, ela foi escolhida no mundo, por exemplo, tem 3 países no mundo para fazer a pesquisa: Estados Unidos, Turquia e a Liga. Sim. A Liga aqui em Natal. Porque obedece os critérios que o estudo preconiza. Então, assim, eu fico assim, muito feliz de falar da Liga, porque qualquer um da gente pode precisar da Liga, e a Liga hoje é uma pilastra no sistema de saúde do Rio Grande do Norte. Se você tirar a Liga hoje do sistema de saúde do Estado, o sistema rui. Por quê? Hoje, nós somos um hospital que... Lembra que teve uma lei do câncer que você, uma vez diagnosticado, você tem tanto tempo para o SUS lhe atender e lhe dar o tratamento? A gente está no ápice dos hospitais do Brasil, no topo, que responde a isso da melhor forma possível. A maior rapidez. Eu vi você dizer uma frase que me chamou a atenção. Você disse que a inovação ela vem com um problema. Problemas. Tem uma frase de Platão que diz o seguinte: a necessidade é a mãe da inovação. Exato. Exatamente. Sua opinião. Perfeito. Tem gente que diz assim: é muito difícil inovar no Nordeste. Difícil é inovar em São Paulo. Já tem tudo, né? Já tem tudo. E só tem gente grande, né? Aqui a gente tem problemas que eles não sabem e a gente está vendo. O que a gente precisa, o que eu digo na inovação, a gente tem que canalizar, a gente tem que fazer um modelo de negócio da inovação. Ou seja, a gente tem que inovar na inovação. A situação é o seguinte: meu amigo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. O que é que a gente vai fazer? Pode fazer? Tem que fazer. Tem que fazer. Tem Agora, que ser criativo 2 vezes. Criativo 2 vezes, exatamente. Criativo no fazer e no como fazer. Exatamente. Então, eu dou o exemplo para os meus alunos. A gente tem uma pós-graduação que a gente ensina o pessoal a inovar. E agora, com a parceria da Liga e o Sebrae, a gente vai fazer uma agenda aí pelo interior. Eu digo aos alunos assim: olha, se você souber a história que eu digo, né, de William Kankuamba, um menino lá do Malawi, que mudou a história do povoado dele e do país, é um tapa na cara da gente. Então diga aí. William Kankuamba, eu falo dele há uns 15 anos, e recentemente o filme dele virou um best-seller, né, O Menino que Prendeu o Vento, que tem até um filme agora. O livro foi um best-seller e tem o filme nessas plataformas de streaming. E o que é que acontece? Esse menino, vendo o pai passando fome, a mãe, o avô, abandonou a escola porque não tinha alimentos, né? Ele fala lá que comia uma mistura de goma com água, era a refeição do dia, e ele abandonou a escola e achou um livro sobre como criar gerador. Dínamo, aquele Sim. dínamo que vai no pneuzinho, andou dessas bicicletas, gente? Sim, A andei. barra forte que botava um dínamo e acendia o farol. Acendia o farol. Né? E aí ele começou a estudar aquilo e criou um catavento para gerar energia para a casa dele, que não tinha energia, e para irrigar. Se você ver as fotos da época, é uma faixa de verde só no terreno do pai dele, que era uma agricultura de subsistência. Esse menino, oásis no meio do deserto. Um oásis no meio do deserto. Saiu da fome. Esse menino começa a criar energia, começa a mudar a realidade do povoado dele e começa a chamar a atenção das operadoras de telefonia celular. Porque vê que se tiver energia, bateria para carregar os celulares, tem como botar uma antena e criar um novo mercado. Né? Porque lá, se eu não tinha energia, eles usavam o celular só para usar a lanterna e a calculadora no comércio. Então, assim, quando eu mostro isso, é difícil inovar? É difícil. Mas a gente não pode estar toda a vida só olhando para o problema como ele sendo um empecilho. A gente tem que ver a solução dele. Einstein disse uma vez que se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Na área da inovação, no setor da saúde, é assim também? Total. Me dê um exemplo de inovação que vocês estão desenvolvendo lá, você tem? Tem vários. Por exemplo, eu vou dar algumas, né?
Você está dizendo na Liga, né? Na Liga. Na Liga, a gente está desenvolvendo, a gente criou um núcleo de inteligência artificial junto com o IMD, e a gente está criando ferramentas. O IMD é o Instituto Metrópole Digital, de onde eu sou cria também. A nossa empresa foi a segunda a ser graduada ainda em 2016, né? A gente participou de toda a construção do IMD, toda a ideia do IMD. A gente ficava numa casa lá perto da UFRN e depois a gente passou para o IMD. Mandar um abraço aqui para o professor Ivonildo Rego, que foi reitor da UFRN, que é quem conseguiu fazer o IMD sair do papel, com todo o suporte que recebeu de vários políticos, de Rogério Marinho, não sei de quem, mas ele é o cabeça e merece o reconhecimento. E hoje parceiro fiel da Liga em várias frentes. Mas o que você me perguntou, em 2019, antes da pandemia, né, a gente recebeu uma empresa, uma startup, que nos procurava para mostrar uma solução para ver se fazia uma parceria com a nossa mentoria lá na Liga, que era a empresa NUT, que é proveniente do IMD. Também. E eles queriam a sugestão de uma plataforma de atendimento remoto. E com a nossa consultoria lá, a gente direcionou eles para ir para a UTI. De modo que essa plataforma deles é capaz hoje de captar todos os sinais vitais, Jenner e Roberto, do paciente crítico que está que está na UTI, e mandar isso para a palma da mão do médico, onde quer que ele esteja. Em tempo real. Em tempo real. Então, só você imaginar que eu tenho 10 leitos na UTI, eu posso ver isso no meu celular, o estado de cada um, todos os temperatura, pressão, saturação, que a gente falou tanto nessa pandemia, né? Como é que está a sua saturação? Bota o oxímetro. 94, 95, 96, vamos lá. Isso. E aí, não deixa cair de 94, né? Imagine tudo isso, né, na palma da mão. Isso a gente começou a desenvolver antes da pandemia. Aí chega a pandemia. E a gente dizia o seguinte, inovação não é só romantismo, né? É para baixar custo e aumentar a receita. E resolver soluções. E o que é que acontece? A gente tem uma equipe de enfermagem, técnicos de enfermagem, que tem de uma forma muito frequente ir ao leito do paciente para pegar todos esses dados. Agora você imagine não precisar mais disso. E imagine eu ter um paciente com Covid, naquele boom que a gente teve, e eu não precisar a pessoa entrar lá para não se contaminar. Né? Então hoje a NUT ganhou 2 editais de fomentos. Em primeiro lugar, ganhou o Centelha, ganhou um fomento do Centelha do Sebrae, e hoje ela volta para uma nova validação dentro da UTI da Liga para tentar ganhar o mercado americano para responder a alguns questionamentos do FDA. Muito interessante, né? Hoje pela manhã eu vi uma matéria lá da universidade em Mossoró, que passou a fazer o teste do olhinho com crianças recém-nascidas, com as crianças. Esse teste é feito lá na Liga? O teste do olhinho não é feito lá na Liga, porque o teste do olhinho ele é muito mais na região da parte pediátrica, assistencial, materna, que não tem na Liga, certo? Mas só para você puxar aí um gancho, tudo vai de uma observação, né? Na Olimpíada, não a última, mas a anterior, um polonês... No Rio, a anterior foi no Rio. No Rio, um polonês ganhou a medalha de prata no disco. Sim. E ele leiloou a medalha de prata, logo após ter adquirido a medalha. E ele leiloou para arrecadar dinheiro para um câncer de um menino chamado Oleg, que é o retinoblastoma, que é o teste do olhinho. Uma das finalidades é verificar se a criança não tem câncer na retina. Vixe, Hiroshima, logo quando nasceu. Chama-se retinoblastoma. Foi um médico brasileiro que, pela primeira vez, disse que era hereditário. Eu tenho pacientes que a avó não tem o olho, a mãe não tem o olho e a criança não tem o olho, por causa da hereditariedade dessa doença. Esse polonês aí, ele fez um gesto humanitário que a gente está aqui, olha, tanto tempo depois falando, né? Isso. A Polônia que está fazendo hoje o principal gesto humanitário com relação à absorção dos refugiados da
Ucrânia já recebeu mais de 2 milhões de refugiados. Isso. Nossa saudação aos poloneses pela ação. Então, só respondendo a Roberto, Vá. o teste do olhinho é justamente para você ver se o olho os Está meios perfeito. estão transparentes, córnea, cristalino, e se a retina está ok. Isso, a gente tem um projeto. Eu estava deitado uma vez, quando minha filha era criança, eu estava no meu turno, a esposa foi dormir, e se ela chorasse de madrugada eu ia olhar. E quando ela chorou, que eu olhei pela câmera, que é aquelas babás eletrônicas, que ela abriu o olho e que eu vi o olho dilatado, eu digo, cara, o teste do olhinho não é para ser feito com luz branca, é para ser feito com infravermelho. E a gente tem um projeto desenvolvendo para que esse teste esteja na mão de qualquer enfermeira, de qualquer pessoa no interior. A criança nasceu, bate a foto e com inteligência artificial ele mapeia e diz se está normal ou não. Muito interessante. Lembra que eu falei que a medicina tem que sair das instituições? Lembro. Deixa eu lhe fazer uma... Terminou o nosso tempo aí? Terminou o nosso tempo. Rapaz, eu ia fazer uma pergunta a ele sobre glaucoma, mas fica para outra vez. Conversamos aqui com o professor Dr. Francisco Hiroshima, que é o cara que toca a inovação lá na Liga contra o Câncer, é uma instituição que merece todo o nosso reconhecimento, sobretudo pela atuação junto ao SUS em benefício de todos os brasileiros. Hiroshima, muito grato por sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos agora para o repórter CBN.